Sejam muito bem-vindos. Aqui a gente vai falar sobre saúde, bem-estar, beleza? Então você não pode perder nem um minutinho aqui com a gente. Eu sou o Dr. Lucas Tosi e esse é o Papo Saúde. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui nesse programa. Esse programa que é feito para você, para a gente comentar sobre assuntos relacionados à saúde, sobre a beleza, bem-estar e sempre entrevistando profissionais extremamente capacitados. Hoje eu trouxe uma surpresa, uma pessoa extremamente capacitada, muito bacana que a gente vai conversar aqui, então acompanhem até o final. E como já é de rotina no nosso programa, vamos começar com uma frase para a gente refletir, para a gente repensar alguns quesitos que acontecem na nossa vida e tentar melhorar como seres humanos. Eu escolhi uma frase de Albert Einstein. Ela diz o seguinte: a mente que se abre para alguma coisa nova nunca mais será a mesma. Então a gente está sempre evoluindo, sempre aprendendo. Cada vez que você vivencia novas experiências, cada vez que você aprende coisas novas, isso acaba ficando armazenado. Isso de alguma forma muda a pessoa que você é. Muda seus pontos de vista, sua forma de pensar. Então, eu acho essa frase muito bonita porque ela mantém aquilo que a gente sempre prega, que é a evolução, a constante adaptação. Então, achei interessante trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E, já dando sequência, vamos para aquele quadro, o Doutor Responde. Então, as perguntas que vocês fizeram a respeito do nosso programa passado vão estar aqui. A gente vai escolher as melhores, ok? E eu começando aqui com a pergunta da Maria Helena de Piraju. Pessoal de Piraju acompanhando sempre aqui o Papo Saúde, muito obrigado. A Maria Helena, ela fez uma pergunta relacionada ao tema lombalgia, que foi o tema que nós tratamos com o Dr. Heitor no programa passado. E ela pergunta o seguinte: quais exercícios as grávidas devem fazer para evitar a lombalgia? Essa é uma pergunta que surge com muita frequência e interfere muito na vida das mulheres a lombalgia. A gente sabe disso, principalmente quando ela está no período gestacional. Nós sabemos que à medida que a barriga vai crescendo, como nós comentamos, o centro de gravidade acaba mudando. Então, à medida que a barriga cresce para frente, a grávida tende a jogar o corpo cada vez mais para trás. Isso força bastante essa região e acaba trazendo dores. Dessa forma, o fortalecimento da região lombar é fundamental. É claro que uma academia vai ser sempre muito bem-vinda, principalmente com um profissional adequado para te orientar nesses exercícios, ok? Mas eu gosto basicamente de dois tipos de exercício. O Pilates eu acho fantástico, justamente porque ele melhora todo o cinturão pélvico e abdominal, melhorando não só as condições da postura, mas também aliviando as dores a longo prazo. E também eu gosto da yoga. A yoga que vai trazer um exercício mais de respiração, mas que também trabalha essa região de uma forma mais específica, né, em alguns casos, e também melhora o estado mental da grávida. E acreditem, isso também faz toda a diferença, ok? Então, eu particularmente sou fã dessas duas atividades. Mas, claro, sempre fazer uma atividade física orientada é a melhor recomendação para você. E sempre fazer aquilo que você mais gosta. Uma outra pergunta foi da Samara, aqui de Paulistânia. E ela refere o seguinte: comecei a ter lombalgia desde o início da gestação. É normal? Bom, lógico que não tem ainda a mudança do centro de gravidade, como nós falamos no início da gestação, tá, Samara? Mas de qualquer maneira, é importante você dar uma pesquisada se a sua postura tá ok. É muito comum as pessoas terem dores nessa região por conta da postura, por ficar muito tempo em pé, ou sentado por muito tempo, mas uma postura errada, as pessoas acabam debruçando de um lado ou do outro. Então a primeira coisa é dar uma olhada nesses pontos. Além disso, a posição que você dorme, a altura do travesseiro, tudo isso também pode interferir, ok? E claro, mais uma vez, reforçando, a atividade física ajuda você a corrigir postura e ter problemas lá na frente, tá certo? Dando sequência e agora começando a nossa entrevista, hoje, como eu falei, eu trouxe uma pessoa muito especial. Ela está integrando também agora o Instituto Tosi, então está trabalhando com a gente, vai ser muito fácil ter acesso a ela. Uma pessoa extremamente capacitada, como vocês vão ver, e muito simpática. Hoje com vocês eu trouxe a doutora Maiara Mendes Pinhata, ela é reumatologista. A doutora Maiara está aqui e vai conversar um pouquinho com a gente hoje sobre um assunto que tenho certeza que gera muita dúvida: síndrome do anticorpo antifosfolípide, a famosa SAF. Doutora Maiara, seja muito bem-vinda aqui ao Papo Saúde, um prazer imenso estar recebendo você e eu fiquei muito feliz por ter aceitado o nosso convite. Esses assuntos que a gente vai debater
são extremamente difíceis, eu diria, até dentro do meio médico, e você tem um conhecimento muito vasto a respeito, eu tenho certeza que vai dar um show aqui hoje com a gente. Muito obrigado pela sua presença. Fala um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou até aqui hoje. Muito obrigada, Lucas. Eu queria muito agradecer o convite, por estar fazendo parte do Instituto agora, estar voltando a Santa Cruz. Eu estava morando em São Paulo há mais de 10 anos e agora tive a oportunidade de voltar. Então eu vou me apresentar um pouquinho. Eu fiz faculdade pela Faculdade de Medicina de Catanduva, depois eu fiz Clínica Médica pela Universidade Federal de São Paulo e depois eu fiz Reumatologia pela Universidade de São Paulo, a USP. Depois disso eu ainda fiquei acompanhando o ambulatório de lúpus por mais 2 anos e estou trabalhando também no Hospital Albert Einstein em São Paulo, até então onde eu trabalhava antes de voltar para o interior. É um currículo bastante extenso, muito recheado, muito bacana por toda essa trajetória, tudo isso. E com certeza um prazer imenso estar te recebendo lá no Instituto TOSE. Mayara, antes da gente falar de uma forma mais específica sobre a SAF, a síndrome do anticorpo antifosfolípide, é muito interessante que a gente entenda o que são as trombofilias e quais as relações que existem dessas doenças com a reumatologia. Você poderia falar para a gente de uma forma mais ampla, um pouco mais geral, a respeito dessa relação entre SAF, trombofilia e a própria reumatologia em si? Então, eu gostaria de explicar um pouquinho o que são trombofilias, né, para a gente iniciar. Trombofilias são doenças que têm uma predisposição a fazer trombose dentro do vaso. O sangue ele deve correr livremente dentro do vaso, tanto das veias, das artérias. Trombofilia é quando acontece a oclusão do interior desses vasos por trombo, pelo processo de coagulação. E existe uma infinidade de doenças que causa isso, né? Deficiência de proteína C, deficiência de proteína S, mutação do fator 5 de Leiden, deficiência da protrombina, mais de 50 doenças que causam trombofilias. E você está comentando então a respeito dessa capacidade, dessa facilidade, né, uma predisposição que a mulher ou o homem tem para formar trombos. Isso é verdade? Vale para o homem e para a mulher, a SAF, as trombofilias de uma forma geral? A SAF ela tem uma predisposição maior em mulheres, tá? Mas existe a SAF primária e a SAF secundária. A SAF primária é quando ela não está relacionada com outra doença. Já a SAF secundária, ela está relacionada com outras doenças autoimunes, principalmente o lúpus e a artrite reumatoide. Cerca de 30% dos pacientes que têm doenças autoimunes, outras, como alguma colagenose ou artrite reumatoide, elas desenvolvem o SAF. Nesse grupo, ela é mais prevalente principalmente nas mulheres, mas ela também acontece nos homens, pode acontecer nos homens também. É muito interessante, Mayara, que quando a gente conversa sobre SAF, sobre doenças autoimunes, sobre trombofilias de uma forma mais ampla, a gente sempre fala sobre gestante. E aí eu já vou puxar um pouco a sardinha aqui para o meu lado. Quando a gente fala desses assuntos, a gente acaba comentando sobre a gestação, os riscos, né, que isso envolve, enfim. Por que isso tem uma preocupação maior para as gestantes de uma forma mais específica? É que o SAF, por ser uma predisposição a fazer trombo, a grávida por si só, ela tem um potencial mais trombogênico. E se a paciente ela já tem essa predisposição a fazer trombose, ela pode ter complicações obstétricas muito graves. É bem característico na SAF a paciente ter perdas gestacionais de repetição, com menos de 10 semanas, abortos com perdas fetais com mais de 10 semanas também, ou um parto prematuro. Isso são complicações muito comuns na paciente com SAF. É muito interessante a gente falar sobre isso, porque realmente surgem algumas dúvidas quando a pessoa tem o diagnóstico de SAF ou de alguma outra trombofilia. A primeira dúvida que surge é: eu vou poder engravidar? E a gente sempre tem que ser bastante direto, porque existe tratamento, esse tratamento ele deve ser iniciado antes da mulher engravidar e deve ser mantido durante a gestação, e das infinidades de tratamentos que nós temos disponíveis, mesmo
que a gente tenha isso em mãos, como um arsenal medicamentoso aí, nem sempre, fazendo o que é certo, a gente vai poder assegurar um final feliz, por assim dizer. Então existem várias complicações, como a Mayara comentou, que podem acontecer no início da gestação, os abortos de repetição, podemos ter problemas mais lá na frente. E associado a essa questão da SAF em si, nós temos várias outras doenças que surgem. É quase como se fosse um conjunto de problemas que podem aparecer com mais facilidade nessas pacientes. Então, todo cuidado nesse caso acaba sendo pouco, né? A gente tem que sempre estar se precavendo. E existem algumas relações, existe alguma relação desse problema da SAF com hábitos de vida? Você comentou que da SAF primária, da SAF secundária, mas com relação aos hábitos, aquela pessoa, enfim, que não pratica uma atividade física ou que fuma, ela tem alguma predisposição a desenvolver SAF ou outras trombofilias? Então, Lucas, o paciente, ele pode ter os anticorpos presentes para a SAF, mas não necessariamente ele vai ter as manifestações da doença. Para a gente fechar o diagnóstico de SAF, o paciente ele precisa ter os anticorpos, depois mais para frente eu vou citar quais são esses anticorpos, né? E ele tem que ter manifestação de doença, ele tem que ter trombose arterial, ele tem que ter aborto de repetição, ele tem que ter óbito fetal e parto prematuro. Mas o que eu queria dizer é que às vezes o paciente, só o fato dele ter o anticorpo, ele não, se você tiver fator de risco associado, tem mais chance, lógico, da doença desencadear. Por exemplo, se uma paciente já tem um anticorpo positivo e ela fuma e ela usa anticoncepcional com estrogênio, a chance dela desenvolver a doença, dela ter uma trombose ou aborto de repetição é muito maior. Então tem fator de risco sim, que tem como prevenir, evitar tabagismo, praticar atividade física, evitar uso de anticoncepcional com estrogênio, terapia de reposição hormonal também é um dos fatores de risco para desencadear a trombose. Muito interessante, eu acho que vale a pena a gente frisar alguns pontos, né? Até porque diz respeito à parte da ginecologia e é muito legal quando a gente pensa nesses problemas e associa ele a outras coisas. Eu falo muito assim, as pessoas elas realmente se preocupam muito com a questão do hormônio, mas estatisticamente falando, um cigarro, por exemplo, ele causa mais trombose do que a parte hormonal. O sedentarismo é uma coisa que também está muito presente. E as pessoas às vezes esquecem disso. E eu acho muito legal quando você frisa esses pontos do tabagismo, desses hábitos. Para ficar até mais fácil, quem acompanhou os programas anteriores, a gente falou sobre o câncer de mama. Às vezes, né, essa reação autoimune que nós temos, eu gosto de fazer esse paralelo, porque eu acho que às vezes fica até mais fácil a gente entender, né? Como é que nós temos células que agridem o nosso próprio corpo? E isso vai acontecer a partir de um determinado estímulo. É quase como a formação do câncer, em alguns casos. Tem a parte hereditária, a parte genética, com certeza. Mas às vezes a pessoa tem um gene para ter o câncer lá com, sei lá, 70 anos, mas ela tem uma atividade física regular, ela se alimenta bem, ela tem boas horas de sono, ela controla o estresse, então esse gene nunca vai ser ativado. E ela pode talvez nunca ter um câncer, ela tem um câncer com 105 anos e ela já vai ter morrido nessa época. Da mesma forma que o contrário é verdadeiro. Às vezes você tem uma situação que a pessoa tem lá o gene para desenvolver o câncer com 70 anos de idade, mas ela fuma, ela bebe, ela é sedentária, ela tem vários outros problemas, ela é estressada, ela dorme mal. Esse gene vai ser ativado não com 70, mas com 40, com 45. Então, eu acho muito interessante fazer essa correlação das doenças autoimunes. É quase como se fosse um gatilho e a gente pode, pelo menos a meu ver, ativar esse gatilho talvez antes ou depois, dependendo desses nossos hábitos. Então, eu acho muito legal falar um pouquinho sobre isso e gostei muito do que você comentou. Como é que uma pessoa vai descobrir que ela tem SAF? Como a gente suspeita, né? Você comentou a respeito dos quadros de trombose, mas como a gente suspeita da SAF e quais exames a gente acaba pedindo para investigar essa doença? A gente sempre deve suspeitar em SAF naquela mulher jovem, ou homem até, mas é mais comum em mulher, que faz uma trombose. Mulher antes de 50 anos que tem trombose, é obrigatório a investigação de SAF. A SAF, ela pode trombosar tanto o leito venoso como o leito arterial.
ela obstruindo o leito arterial pode dar infarto, pode dar AVC. Obstruindo o leito venoso pode ter uma trombose na perna, no braço e sítios mais graves também, trombose do fígado. Uma outra suspeita que a gente sempre tem que ter é naquela mulher que começa a ter abortos de repetição. Mais de 3 abortos com menos de 10 semanas e excluindo causas cromossomiais, né, infecções, uma perda fetal com mais de 10 semanas também, excluindo a causa cromossomial, ou um parto prematuro por insuficiência placentária com menos de 34 semanas. A gente tem que levantar essa suspeita. Interessante. Você comentou sobre o quadro que nós chamamos de aborto de repetição. Isso é uma coisa que a gente, via de regra, a gente não espera acontecer. Então, é claro que, por definição, seriam 3 abortamentos subsequentes. Mas, obviamente, é muito complicado para o obstetra esperar a paciente abortar uma vez, abortou a segunda, fala, não, espera a terceira vez para a gente investigar. Então, realmente, nesses casos, a gente acaba fazendo uma investigação logo na sequência. Claro que a paciente teve um abortamento, a gente sabe que 98% das causas de abortamento, nessa fase mais inicial, tem causas naturais, são aqueles abortos espontâneos. Mas se a gente tem logo um segundo abortamento, a gente tem que ficar de olho. Eu acho que a gente não pode esperar, às vezes, essas definições, esses protocolos para estar investigando. Então, de uma forma mais prática, talvez, a gente acaba fazendo essa investigação um pouquinho antes, não esperando, obviamente, 3 ocorrências. E com relação a esses anticorpos, é uma dúvida até pessoal. Muito frequentemente, a gente atende pacientes que não planejaram a gestação. A gente sabe que no nosso país, cerca de 55% das gestações não são planejadas. E a paciente, ela chega da gente grávida, e ela conta que ela teve 2 perdas seguidas, ela está grávida pela 3ª vez, por exemplo. Vale a pena solicitar esses exames que você falou, os anticorpos, enfim. Nessa fase, com a paciente já grávida, ele tem um risco dessa reação cruzada, né? Como você comentou, que pode ser que uma infecção altere os valores e assim por diante. Vale a pena eu fazer, nesse primeiro momento, como uma investigação inicial com a paciente já grávida? Com certeza, Lucas, vale a pena a investigação sim, ainda mais para paciente que já teve essa história prévia de outras perdas gestacionais, né? E se o anticorpo tiver presente na gravidez, nessa atual gravidez, a gente tem que tomar medidas sim, anticoagular, o da AS, porque uma perda gestacional para uma mãe é um trauma muito importante, né? Não é só um número a mais. É um luto, ela vai passar por um luto. As pessoas têm essa confusão de que um óbito é com aquele bebezinho que já nasceu ou que estava grande na barriga e tal. Não, um aborto, a pessoa vai passar por um luto. Então, eu acho que... Não, e com certeza tem o que fazer. Se a paciente já teve essa história de outros abortos, e você tem, é obrigatório sim essa investigação, porque tem medidas para ser tomadas, a anticoagulação, para evitar uma nova perda gestacional. E apesar de serem exames um pouquinho mais caros, alguns convênios até não cobrem, é muito difícil achar um convênio que cobre, por exemplo, a anti-beta-2-glicoproteína 1, né? São exames de altíssimo valor, eu não saberia dizer exatamente um número específico, mas são exames que fogem um pouquinho da média, mas que realmente se fazem necessário. Muito interessante. Bom, antes da gente dar sequência nesse assunto, é complexo, pessoal, é difícil até pra gente, a gente compreender toda essa questão da autoimunidade, da trombofilia de uma forma geral, que existem vários tipos. Antes da gente dar sequência nesse assunto, eu queria falar um pouquinho mais sobre beleza, sobre bem-estar, então eu vou pro momento Camélia para vocês aí. Camélia, a loja online de acessórios femininos para o seu estilo, do casual ao contemporâneo. Confira todas as nossas novidades no nosso Instagram. Estamos de volta aqui no Papo Saúde, hoje entrevistando a reumatologista a doutora Maiara Mendes Pinhata, que está dando um show aqui sobre SAF, sobre trombofilia, sobre autoimunidade. Está sendo sensacional. E
Mayara, voltando ao assunto, a gente tendo esse diagnóstico, como que nós devemos proceder? Tanto para aquelas pacientes que estão grávidas, quanto pacientes que não estão grávidas. E além disso, existe um tratamento não medicamentoso para esse tipo de problema? Lucas, o paciente que ele já tem uma predisposição a fazer trombose, ele tem que cuidar de outros fatores, como a gente já citou. Praticar atividade física, evitar o tabagismo, evitar medicações hormonais que contenham estrogênio, né? Além disso, o paciente que tem essa história de SAF, que tem esse diagnóstico, quando ele está fora da gravidez, é obrigatório a anticoagulação. E não é qualquer anticoagulante que a gente pode usar na SAF. Os anticoagulantes que têm evidência atualmente são da classe cumarínico. E é um problema isso muito grande, porque esse tipo de medicação ele interage demais, tanto com o alimento como com outras medicações. Então o paciente ele tem que ter uma dieta, a gente fala monótona, porque pelo fato dessas medicações interagirem com a alimentação, se o paciente, por exemplo, come uma comida mais gordurosa, ou come um alimento, come mais salada, ele vai interagir e ele vai deixar de ficar anticoagulado. E isso pode ter trombose. Então, tem vários outros tipos de anticoagulante atualmente, dabigatran, apixaban, rivaroxaban, mas diversos estudos têm mostrado que esse tipo de anticoagulante, ele não tem ação na SAF. Tem alguns trabalhos que foram iniciados que um grupo usava esses anticoagulantes, esses novos anticoagulantes, e o outro cumarínico. O trabalho teve que ser interrompido porque o grupo que estava usando esses anticoagulantes começou a trombosar muito mais do que o outro grupo. Então, infelizmente, atualmente a gente tem que usar essa classe de medicamento para não grávida. Grávida não pode usar cumarínico. Tá? Então, para paciente grávida, a gente faz a heparina, né? A heparina de baixo peso molecular, ou a heparina, a enoxaparina, a gente usa, e o AS também que pode ser usado na gravidez. Esse acompanhamento, como vocês estão vendo, é um acompanhamento bastante cuidadoso. Durante a gestação, a gente tem medicações específicas para isso. E uma coisa que a doutora comentou é que realmente depende da alimentação, então às vezes você está usando os cumarínicos por uma paciente não grávida nesse caso, e ao mesmo tempo você tem fatores que são anticoagulantes da medicação, você tem fatores coagulantes da alimentação que não permitem esse processo acontecer de uma forma adequada. E a gente tem medicações ótimas, como você citou aí, o dabigatran, o rivaroxaban, que a gente nem precisa fazer um controle tão regrado da coagulação, mas que no caso da SAF ele acaba não tendo um benefício grande. Então, esse acompanhamento é um acompanhamento muito sério, que envolve sim outros profissionais. Eu acho que isso é muito importante a gente frisar. Quando nós temos uma gestante, no caso, que tem uma SAF já bem instalada, bem diagnosticada, é extremamente importante que tenha uma consulta com um reumatologista, que a gente possa ter esse respaldo de um reumatologista do nosso lado para estar também orientando e dando essas orientações, que são realmente bastante específicas, né? E eu acho que quanto mais profissionais a gente conseguir envolver nesse tratamento, com certeza melhor. E claro que a gestação nesse caso tem que ser planejada, de fundamental importância, que o tratamento já comece a ser feito do início. Quanto mais precocemente você inicia isso daí, obviamente menores as chances de complicação. Lucas, eu queria fazer só uma correção. A heparina que a gente usa na grávida é a heparina de baixo peso molecular, a enoxaparina, algumas vezes associado com AS ou não. Para aquela paciente que tem um risco maior, a gente acaba associando junto o AS. Mas é fundamental um acompanhamento conjunto, tanto com o ginecologista como com o reumatologista, para não ter nenhuma complicação. Então fica difícil até para o obstetra que está acompanhando tomar uma decisão no momento mais adequado para interromper essa gestação, né? Eventualmente, algumas doenças mostram que vão dar problema lá na frente, uma hipertensão, alguma coisa do tipo, você acaba vendo uma restrição de crescimento mais importante e tal. E na SAF isso nem sempre acontece, então realmente é difícil a gente tomar algumas decisões relacionadas a isso. Dentro dessa linha de evolução das medicações,
do próprio diagnóstico em si, o que a gente pode esperar, Mayara, até para finalizar esse assunto, o que a gente poderia esperar no futuro? O que você acha, na sua opinião mesmo, que vai melhorar? Medicações, métodos diagnósticos, o que a gente pode esperar? Então, tem vários outros anticorpos que estão em estudo, né? Não são, pelo que os trabalhos têm mostrado, não são só esses 3 anticorpos que estão presentes na SAF. Tem outros que estão sendo estudados, fosfatidilcerina, fosfatidiletanolamina. Então, isso ainda tem que ser investigado, porque tem pacientes que você já deve ter visto que acontece perda gestacional de repetição e você não consegue descobrir as causas. Então, tem algo a mais aí que ainda precisa ser estudado, mas isso ainda não está documentado, não está provado na literatura. Infelizmente, não tem outro tipo de anticoagulação na não grávida que mostre evidência além dos cumarínicos. Atualmente é só cumarínico que a gente usa de anticoagulante oral. Mas estão sendo feitos outros estudos com outras classes, né, de anticoagulantes e quem sabe descobre alguma coisa nova aí pra gente. A gente está aguardando, viu? Se Deus quiser, alguma coisa deve aparecer de uma forma mais específica. Mayara, queria muito agradecer a sua presença, a sua participação hoje. É um assunto extremamente difícil e você tem um domínio muito grande sobre isso. É claro que dúvidas todo mundo vai ter. É claro que até os profissionais médicos entendem de uma forma talvez superficial tudo isso que acontece, mas de uma forma muito clara, muito objetiva você explicou e eu particularmente fiquei muito satisfeito e muito feliz por você estar aqui com a gente e mais feliz ainda por você estar integrando a nossa equipe lá no Instituto TOSE. Então, pessoal, a doutora Mayara está lá no Instituto TOSE, você já sabe aonde fica, já sabe o contato, então vai ser sempre um prazer receber vocês lá também. Muito obrigado pela sua participação. Loja online de acessórios femininos. Acompanhe o nosso Instagram e fique por dentro de todas as novidades. E depois desse bate-papo maravilhoso com a doutora Mayara, a gente falou muito sobre SAF, então se vocês ficaram com dúvidas, realmente mandem pra gente que a gente vai ainda esclarecer para vocês. Eu estou finalizando o programa falando sempre uma curiosidade e hoje eu trouxe alguma coisa muito interessante para vocês. Vocês sabem de onde surgiu os exames laboratoriais? Como eles apareceram? Eu trouxe para vocês aqui alguns registros dos primeiros exames. É claro que na antiguidade os exames laboratoriais, por assim dizer, não existiam. A avaliação médica consistia basicamente no exame físico e, logo na sequência, das secreções que o corpo eliminava. Acredita-se que os primeiros registros de algum estudo tenha sido feito pelos sumérios e pelos babilônios, mais ou menos 4.000 a.C. É claro que logo na sequência outros registros foram aparecendo e até mesmo nas culturas hindus nós podemos perceber que eles tinham uma avaliação da urina, tá? Baseada na capacidade que ela tinha de atrair formigas, e aí foram perceber que ela realmente poderia ter um gosto adocicado. Isso a gente observa no caso do diabetes. É claro que isso foi evoluindo à medida que os tempos foram passando, e em 1941 foi registrado o primeiro exame de urina, de fato, que a gente pode ter uma ideia. Então, percebam que uma coisa que começou lá 4.000 anos antes de Cristo, só foi ter realmente alguma coisa mais consistente em 1941. Muito interessante a gente falar sobre isso, já que a gente estava conversando sobre os exames agora há pouco, que são caros e tal. Então, percebam que existe sim uma evolução, que às vezes leva tempo, mas que hoje, com a tecnologia que nós temos, cada vez mais isso vai ser uma coisa frequente para a gente. Então, essa é a curiosidade para finalizar o programa. Espero que vocês tenham gostado. As dúvidas, mandem para a gente. Não se esqueçam de acompanhar as nossas mídias sociais, as mídias do Instituto TOSE, aqui da TVC de Bauru, o canal 13 da NET de Bauru e também as mídias sociais do Dr. Lucas TOSE. Pessoal, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Um forte abraço e até o próximo programa.